Olá pessoal, graça e paz. Então, como foi pedido na enquete, nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra com vocês. E esse primeiro tema que foi pedido é sobre oração. E eu quero falar algo bem importante que Deus tem tocado no meu coração nesses últimos dias sobre a questão da oração. A gente sabe que a oração é um estilo de vida e é um diálogo entre o homem e Deus. E existem tantas passagens que falam sobre isso. A gente também vê nos evangelhos também exemplo de Jesus, muitas das vezes, se retirando da multidão, do meio dos discípulos, para ter o seu devocional com Deus. E dali por diante, ele trazia aquelas informações que ele ouvia do Pai para passar para o povo e para os discípulos. O que eu acho mais interessante é que vários versículos na Bíblia falam sobre isso, né? Sobre ouvir. O quão é importante a gente às vezes ficar em silêncio para ouvir ao Pai. Nós temos uma lista de pedidos, nós pedimos tantas as coisas, e é um dos tipos de oração que a Bíblia nos ensina sobre petição. Mas eu quero te falar algo bem breve sobre essa questão. Se você está pedindo aquilo que Deus já te deu na cruz, você está sendo ignorante, porque a Bíblia já nos garante que o Senhor nos deu muitas promessas, quer dizer, muitas bênçãos. E existem algumas promessas para serem cumpridas. E muitas das vezes, por não estudarmos a palavra e não lermos a palavra, nós estamos pedindo aquilo que Deus já nos deu. Então, eu sei que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas se você tem uma Bíblia, você tem a capacidade de ler e entender aquilo que Deus já lhe deu por intermédio de Jesus na cruz. Então, são algo que você não precisa estar pedindo. Às vezes, o que falta é você se posicionar sobre a palavra que Deus já direcionou a você sobre coisas que você já tem, que já pertencem a você. Amém? Então, ter uma vida de pedinte não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você desfrute de tudo, de todas as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz. Amém? Fecha aspas. E como a gente estava falando sobre a questão de ouvir a voz de Deus, né? A Bíblia lá em João 8:26 diz, Jesus falando, muitas coisas tenho para te dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus, ele ouvia a Deus para poder transmitir tudo aquilo para o mundo, para os ímpios, para os apóstolos, para os que seguiam a ele. Jesus não falava a vontade dele. Jesus ouvia Deus e falava. E eu gosto muito dessa questão de ouvir. A gente tem falado muito, como eu já repeti aqui, a gente tem falado muito nas nossas orações. E a gente precisa ouvir. Esses dias eu estava meditando e o Senhor falou algo para mim, que na presença dele existem instruções preciosas. Mas pessoas, poucos têm pegado essas instruções preciosas, porque ela não tem parado para me ouvir. Ela tem orado, ela tem pedido, mas ela não tem me ouvido. E como a gente falou, a oração é um diálogo, é uma mão de via dupla. Você fala, ele te ouve e ele fala, e você tem que ouvir a ele. O que eu acho mais interessante é que lá em João 10:27, quando Jesus está falando sobre as ovelhas, o bom pastor, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O quão é importante você parar para ouvir a voz de Deus na oração, porque você vai ter um entendimento e você vai ter agora uma experiência de saber quando Deus vai falar com você. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, me perdoe, a partir do versículo 10 e 11, sobre muitas vozes. Eu quero ler para que a gente possa juntar tudo e fechar sobre esse assunto. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14:10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação, e essa palavra significação significa o poder, se eu ignorar o poder da voz, serei estrangeiro, estranho,
para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo vem falando, decorrendo sobre profetizar, sobre oração em línguas, sobre o cristão se edificar orando em línguas, e a gente sabe disso. Judas 1:20 fala sobre orar na fé santíssima, orar no Espírito para edificar a nossa fé santíssima. Mas Paulo está falando aqui sobre as muitas vozes que há no mundo, e todas elas têm um significado e têm um poder. Mas se eu ignoro a voz, ela se torna estranha para mim. A pessoa se torna estranha para mim. E muitas pessoas têm ignorado a voz errada, têm ignorado a voz de Deus, têm ignorado a voz daquele, do bom pastor, que as ovelhas deveriam conhecer a voz dele. E quando você nega, você torna essa pessoa estrangeiro, desconhecida para você. E fechando sobre isso, como a gente viu aqui, Jesus, ele ouvia Deus falar, ele ouvia as instruções de Deus, ele só fazia aquilo que Deus pedia a ele. Então Jesus, ele tinha seu tempo de devocional. Paulo falou aqui, toda voz tem um poder. Qual é a voz que você tem dado ouvido? Se for a voz de Deus, você vai estar carregado das instruções preciosas dele, para que você cumpra o propósito e a vontade dele aqui na terra. Se não, você está tornando ele estranho. E isso vai ser bem difícil para você, porque andar sem as instruções divinas aqui na terra é andar no escuro, e você pode cair em qualquer buraco e acabar se prejudicando. Então é um pouco de oração desse tema, a oração que eu estou passando, e durante a semana a gente vai estar gravando os outros vídeos sobre outros temas, tá bom? Muito obrigado e valeu, galera!